paz de Yahshua Mashiach os alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que bendito vocês sejam ao entrar e bendito sejam ao sair. Assim seja. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente, evidentemente, não obterão isso. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós e nossa casa não seremos atingidos. Por quê? Porque a seus anjos ele dará ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Hoje nós iremos meditar no livro de Atos, capítulo 16. Nós iremos meditar sobre uma jovem adivinhadora, ela era escravizada por espíritos malignos, né? Aconteceu o quê? Ela teve um encontro com Paulo e Silas. Essa jovem adivinhadora que era na realidade uma feiticeira, né? Vamos dizer assim, no mundo das trevas, você trabalhava para as trevas e dava muito lucro para seus senhores, porque ela fazia adivinhações vagas, fazia várias adivinhações e aí com isso seus senhores, os donos delas, aqueles que os escravizavam, né? Ganhava muito recursos, muito dinheiro. Só que ela foi um motivo. O Criador ele tinha um propósito na vida de Paulo e Silas. Muitas vezes eu e você temos propósito, estamos em lugares onde o Criador quer trabalhar, onde ele quer que nós levamos o Evangelho para que várias pessoas sejam convertidas, assim como Paulo e Silas. Foi necessário que Paulo e Silas tivessem um encontro com essa jovem para a libertar da escravidão. Quantas pessoas que estão ao seu redor e de redor que estão escravizadas pelo mal, com espírito de bruxaria, feitiçaria, magia, simpatia, adivinhações, idolatria, não é isso? E precisa urgentemente ser liberto no nome de Yahshua Mashiach. Mas para isso eles têm que ter um encontro com Yahshua Mashiach, porque Yahshua Mashiach só há salvação em Yahshua Mashiach, né? Mas muitas vezes o Criador vai usar a minha vida, a sua vida para levar a liberdade aos cativos. É forte, né? Então, e você tem orado pelas madrugadas, por volta da meia-noite? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores. Depois de ser açoitados, tiveram suas roupas rasgadas. Por quê? Porque essa jovem adivinhadora, está no livro de Atos, capítulo 16, seguindo Paulo e Silas, gritava dizendo: estes homens são servos do Criador Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por vários dias, mas então Paulo, já indignado com aquela situação, voltando-se disso ao espírito imundo: em nome de Yahshua Mashiach, eu ordeno que saia dela agora. E na mesma hora aquele espírito que a escravizava saiu dela, né? Mas só que Paulo e Silas, ele comprou briga com os senhores dessa moça, dessa jovem. Assim como com você. Quando nós estamos em determinados lugares, bairros, ambientes, locais, até na nossa própria rua, e tem alguém que mexe com feitiçaria, bruxaria, magia, quando nós oramos, intercedemos e repreendemos o mal, ali o mal se levanta em multidões, legiões de demônios levantam-se contra as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos libertando os cativos da escravidão, nós estamos declarando liberdade aos cativos, no nome de quem? De Yahshua Mashiach. A nossa presença, por simples fato, você pode até nem conversar um ar com essas pessoas, vai incomodá-las, porque a luz não bate, as trevas não batem com a escuridão. Então, por isso, há uma fúria, um ódio mortal pelas nossas vidas. Por quê? Porque essas pessoas são escravizadas pelo maligno. E quando nós anunciamos a palavra de salvação, quando nós declaramos o evangelho, a sã doutrina, quando nós declaramos o nome verdadeiro do Pai e do Filho, porque não há nada que se possa comparar a essa força, esse poder, essa autoridade, o que acontece conosco? O inferno vira um reboliço, porque pessoas são aquelas pessoas que estão com o espírito do engano, e quando elas ouvem a sã doutrina verdadeiramente e elas têm propósito de salvação, são chamadas para ser salvas, mas a nossa vida são usadas para levar a salvação até elas, levar a sã doutrina até elas se voltam ao arrependimento e são livres, né? Através da nossa intercessão no nome de quem? De Yahshua Mashiach. E aquelas pessoas obtinham muito lucros através da escravidão dessas pessoas, eles ficam enfurecidos, porque eles obtinham muito lucros em cima de escravizar as pessoas com adivinhação, feitiçarias, bruxaria, magia. E quando vê que aquilo não flui mais, ali eles ficam enfurecidos, né? Então, isso aí que aconteceu com Paulo e Silas, evidentemente que qualquer um de nós estamos previstos a acontecer conosco. E como de fato, verdade, nós que pregamos a sã doutrina, o nome verdadeiro do Pai e do Filho, nada prevalece diante de nós, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o nome do Pai, o nome do Filho, e com isso, querido, o mal não consegue prevalecer diante de nós. Mas há uma fúria do diabo. Ele não insiste, ele cada vez mais ele insiste em escravidar as pessoas. Mas enquanto nós estivermos nesses lugares, enquanto nós recebemos do Pai poder e autoridade, através da unção poderosa do nome de Yahshua Mashiach, esse mal
não perpetuará, não prevalecerá diante de nós, e tudo aquilo que nós declararmos no mundo espiritual vai se concluir, vai se realizar, vai se manifestar. Assim seja? Bora lá, vamos meditar só um pouquinho aqui em Paulo e Silas, quando eles foram açoitados. A cura de uma jovem adivinhadora, eu já falei uma partezinha, mas eu vou ler para que vocês consigam compreender algo mais, né? Quando o Criador ele tem propósito de converter pessoas. E acredite, nós estamos em determinados lugares por tempos, por temporalidade, por momentos, por dias, por horas, por anos, apenas, não eternamente, tá? Até porque a nossa pátria não é aqui, né? Nós iremos reinar com o Mashiach, mas até visto quando nós estamos conectados a Ele, nos é concedido, nos é transmitido, nos é lançado sobre as nossas vidas poder e autoridade. Quando você recebe o poder e autoridade dele, né? Quem já sonhou recebendo poder e autoridade, recebendo o cajado de poder e autoridade, recebendo autoridade do próprio Criador, né? Então isso é quando você sonha, quando você está lutando contra o mal, porque o mal ele anda em bando, em legiões. Não é uma pessoa só que vai te perseguir, né? Não é uma pessoa só que vai implicar com a sua vida. Não é uma pessoa só que vai tentar contra a sua vida. São várias, são legiões de demônios. Ou seja, e para isso, os demônios eles odeiam ficar rodeando, sem ter um lugar onde pousar. E aquelas pessoas que não aceitam Yahushua Mashiach, que são filhos desobedientes, são reconhecidos na Bíblia como filhos das potestades, do ar, que tem brechas abertas, os demônios vão postar da vida delas. E consequentemente, essas mesmas pessoas, homens, mulheres, crianças, são usados pelo mal para se levantar contra aqueles que creem em Yahushua. Mas levanta para cair. Não estou dizendo que vai cair a pessoa. Vai cair o mal que está na pessoa. Mas a pessoa vai ter que reconhecer que contra nós não adianta tentar, porque não vai prevalecer. E se continuar e se insistir, o mal não sai da porta da sua casa. E cada vez mais ela vai se amarrando mais espiritualmente até chegar ao propósito do Criador, que é a verdadeira conversão, assim como aconteceu com o carcereiro. Então tudo é propósito do Criador. Até o lugar que eu estou aqui hoje é propósito do Criador, porque Ele quer salvar pessoas que aqui estão. Aonde você mora é propósito. E quero dizer para você, é temporário. É temporário, nós estamos aqui de passagem nesses locais onde nós estamos hoje. Porque nós temos que abençoar mais vidas, nós temos que fluir, nós temos que ir a outros locais, né? Então a bênção do Altíssimo Soberano tem que alcançar mais vidas, né? Para quem foi chamado para pregar essa doutrina e fazer o ID, nós não ficamos paralisados. A nossa fé sempre tem movimento, privilegiados são as pessoas que moram perto de nós. Privilegiados são as pessoas que têm contato conosco. Privilegiados são as pessoas que fazem negócio conosco, ou seja, que nós tenhamos contato, que tenha o privilégio de ter comunhão conosco, porque são agraciados pelo simples fato de nos abençoar, ou seja, bendizer as nossas vidas, né? Porque na própria palavra diz que aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Eu estou falando? Não, a palavra que diz. Então, benditos são todos aqueles que nos abençoam, benditos são aqueles que desejam o nosso bem, porque estão carregando brasas sobre a sua cabeça, estão recebendo bênçãos, as bênçãos do Criador os alcançarão. Isso é muito forte. E eu quero declarar no nome de Yahushua Mashiach que nosso tempo, né, nesses lugares onde nós estamos, que estamos em Aldins, que estamos clamando, invocando os nomes do Pai e do Filho, é temporário e passageiro. E que um novo ciclo se formará, esse ciclo se fechará em breve e que um novo ciclo se abrirá para as nossas vidas, né? E que nós vamos movimentar, a nossa fé vai movimentar, nós iremos a outros lugares para abençoar novas vidas, assim em nome de Yahushua Mashiach. Queridos, é forte demais. Quando o Criador fala, a gente tem que obedecer e tem que transmitir, né? Que de repente você está morando num lugar, você não está aguentando mais, está insuportável. Mas quando está o ápice do insuportável, é porque você vai receber mais poder e autoridade sobre aquela situação, sobre aquele local territorial, que ali certamente deve ter espírito, potestades, principados territoriais, locais, né? Que devem ser demandados com mais poder e mais autoridade. Você tem que se consagrar mais, jejuar-se mais, buscar pela presença do Criador, especialmente pelas madrugadas. Assim como há setas que voam durante o dia, por volta de 10 a meio-dia, há setas malignas, há dardos inflamados que voam durante esse período, também voam por volta da meia-noite. Por isso que é interessante, as trevas, elas trabalham por volta da meia-noite até 1h da manhã. Eles falam que o diabo tem horário de 3 horas. Não, o diabo não tem horário nenhum. Aquelas pessoas que são escravizadas pelo diabo, eles trabalham nesses horários específicos, setas que voam durante o dia, que fala até no Salmo 91,
Mas é porque são escravizados, são enganados. Porque o diabo não tem horário nem do dia nem da noite, tá bom? Tudo é do nosso Criador, foi criado por ele, tudo é dele, para ele, com ele sempre será, né? Entendeu? E aqueles que aceitam Yahshua Mashiach, nós temos domínio, governo, controle. Onde nós colocarmos as plantas dos pés, nós seremos bem-sucedidos. Nossos passos serão firmes na rocha que é Yahshua Mashiach. Nós temos poder para repreender o mal e assim sucederá. E todo o altar de Baal que é levantado entre os valores de nossas vidas, nós somos avisados, recebemos o poder e a autoridade para pisar em cobras, escorpiões e toda a armadilha do mal. E contra as nossas vidas não prevalecerão laços, embaraços, pedras de tropeço, setas, flechas e dardos inflamados. Não prevalecerão feitiçaria, bruxaria, magia. Assim seja. Então, para isso, vamos meditar. Paulo e Silas são aceitados e presos. Pai, ministra nossos corações através de Yahshua Mashiach, Atos capítulo 16, versículo 19. Se você quiser saber sobre a jovem desviadora, lê Atos 16, tá? Que tá logo em seguida. Um pouquinho antes. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podem nos aceitar, não podemos nos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-lo com varas. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Ou seja, não somente açoitaram ele, bateram neles, rasgaram suas roupas, humilharam, fez eles passar maior vergonha diante de todo mundo. Olha você ver, aquela população, a multidão se levantou contra o Paulo e Silas. Quando você faz o bem, quando você é chamado para abençoar, o mal faz com que multidões levantem contra você. Em todas as esferas, em todas as situações. Vem gente do quinto onde Judas perdeu a botas para se levantar contra a sua vida. Porque só aquela multidão que está próxima a você não é suficiente. Tem que buscar mais gente, mais força, mais reforço para se levantar contra você. Para quê? Para cair. Porque cai. É desse jeito. Por volta de quê? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Iau, e os demais companheiros da prisão o escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, eles, mesmo feridos, todo machucado, eles continuaram, porque eles tinham os propósitos. O propósito dele era pregar o evangelho naquela prisão. Eles não perderam tempo pensando se aqueles presos, aquelas pessoas que estavam prisioneiras ali, mereciam ou não ser libertas. Eles não pensaram duas vezes em relação a isso. Isso é comigo e com você que são chamados para pregar o evangelho e libertar os cativos. Eu não estou aqui para perder tempo para ver se as pessoas que estão ao meu redor merecem ou não ser livres. Eu estou aqui em nome de Yahshua Mashiach para destruir o diabo. Eu fui chamada para ser soldado do reino celestial, para destruir o mal, que quando ele vir, ele cai. Para dizer para o diabo: você não tem poder, você é um derrotado, você é um mentiroso, você não tem força, você não tem influência sobre a minha vida. Quem governa a minha vida é Yahshua Mashiach, quem é dono da minha vida é Yahweh, meu Criador. Então, por um caminho veio e por 7 volta. E que toda arma forjada contra mim, contra os meus, não prosperará. Sabe por que não prospera? Porque Yahweh disse, Yahweh me garantiu que a minha alma foi salva do laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. E que toda arma forjada contra nós não prosperará, que toda língua maldita que levantar contra nós, que nós a condenaremos. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos servos e somos filhos. Porque como eu vou fazer isso? Sujeitando ao Criador Yahweh, resista ao mal e ele, fugirá de vós. Então vai chegar um ponto da sua vida, quando você que está trabalhando com libertação, foi chamado para pregar o evangelho, a perseguição ela vai vir em extremidade. E não somente a multidão que estiver alocada ao seu lado, no seu bairro, na sua cidade, mas vai vir gente de outros estados, vai vir gente onde Judas perdeu a bota, vai se levantar para tentar fazer algum tipo, para ver se prevalece contra você. E essas pessoas serão envergonhadas e confundidas. E dirão entre elas: não tem jeito. Não adianta. Há algo sobrenatural sobre a vida daquela pessoa, que eu quero seguir esse criador dela, eu vou seguir a ele, eu vou honrar ele, eu vou submeter ele. Muitas pessoas irão se converter onde você está, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Irão converter por causa da fé de Yahshua Mashiach.
por causa das palavras proféticas, por causa daquele mal que você repreendeu. Você vai alcançar autoridades, você vai alcançar vidas, você vai alcançar nações. Famílias serão benditas por causa de você que crê em Yahweh. Sabe, querido? O diabo, ele engana as pessoas. Fica do meu lado, me serve. Prostra-se a mim que eu te dou tudo. É dar um dia, tira no outro. É dar com a mão, tira com a outra. O Criador, tudo que ele nos entrega, nós temos um processo para aprendizagem. Nós vamos aprender para nossa fé fortalecer. Para nós receber a recompensa dele, ele vai provar nós, ele vai nos aprovar. Provar e aprovar. Depois que nós sermos provados, passarmos pelo fogo, aí sim nós recebemos o galardão. Nós recebemos o seu cajado de autoridade. Assim seja. Então, eu quero dizer para vocês, no nome de Yahshua Mashiach, que não há mal que perdure na sua vida. Mas que é necessário que você busque comunhão com Yahshua Mashiach, que você o reconheça, que você aceite, que você o honre de todo o seu coração. Né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o que aprendemos com essa passagem, Atos 16, a cura dessa jovem adivinhadora? Paulo e Silas foram açoitados, foram maltratados porque ele libertou ela da escravidão. Mas o mais importante é abençoar. Paulo e Silas, eles não perderam tempo pensando se aquelas pessoas naquela prisão, aquela jovem merecia ou não. Ele simplesmente abençoou, ele simplesmente libertou. Para abençoar depende unicamente de nós e não das pessoas. A salvação depende apenas de ter fé, da nossa fé, e acreditar em Yahshua Mashiach. Ele é o caminho, ele é a porta. Então, uma multidão se levantou contra Paulo e Silas. Por quê? Por que a multidão se levantou contra Paulo e Silas em Filipe? Porque ele tinha libertado uma jovem possessa de espíritos de adivinhação. Ela estava sendo escravizada, só que Paulo e Silas decretou a libertação daquela jovem. Então, o propósito de Paulo e Silas era pregar o evangelho, é converter várias pessoas, porque houve aquele de repente e as correntes, as cadeias caíram simultaneamente. Pá! Abriu todas as portas. Por que o carcereiro ele pediu que viesse à luz? Isso aí é um versículo a mais, é um capítulo a mais que você vai ler e vai entender o livro de Atos. Estou mencionando aqui para vocês para fazer uma analogia. Porque ele queria tirar a própria vida, porque ele foi direcionado a ele que guardasse Paulo e Silas com toda a vigilância, colocasse no fundo do cárcere e amarrasse ainda, trancasse os pés no tronco para que ele não fugisse. Quando ele viu todas as portas das prisões, todas as portas daquele presídio aberto, ele falou, é melhor morrer, né? Sabe o que ele fez? Ele se voltou para o Criador e perguntou a Paulo e Silas, como é que eu faço para que eu venha a ser salvo, né? Então tinha um propósito. Eles passaram por sofrimento, assim como eu e você. Quando nós estamos em um determinado ambiente, em determinado bairro, em determinadas cidades, que há muita atuações territoriais dos espíritos de potestades e principados, e que muitas pessoas são escravizadas, e o Criador nos traz para aprender, né? Nós somos usados para libertar os cativos. Você acha que essas pessoas elas não têm um vazio imenso? Você acha que no fundo elas não querem sair dessa situação? Querem. Elas só precisam de uma oportunidade. E quando nós não temos que criticá-las, porque elas estão sendo escravizadas, elas não têm como é que eu vou dizer para você? Elas não conseguem discernir o bem do mal. Para elas estão fazendo bem, fazendo magia, feitiçaria, bruxaria. Porque a vida toda elas viveram disso, conseguiram lucros através de magias, de feitiçaria, conseguiram até prosperar em cima disso. Então, para elas, essas práticas, essas crenças, é o certo. Ao contrário de você seguir ao Criador, porque elas sabem, eu vou querer uma vida dessa, olha o tanto que essa pessoa sofre. Mas elas não entendem a recompensa nossa, não é o homem que entrega, é do próprio Criador, ele que nos dá um cajado de autoridade sobre as nossas vidas, de poder e autoridade. E quando nós recebemos esse cajado espiritual, quando nós recebemos essa autoridade espiritual sobre as nossas vidas, sabe o que acontece conosco? Quando o mal vem, só da gente levantar a mão, o diabo é destruído, é queimado, derrete como cera. Isso, quando a gente chega a esse nível, querido, é porque a nossa comunhão, nós já passamos por muita coisa. É porque ali nós já fomos provados e aprovados. Estamos sendo aprovados a caminhada.
Então, quando você entende isso, você também entende que o seu tempo naquele lugar, ou naqueles lugares, naqueles estados, ou aquelas cidades, os ciclos estão fechando. O Criador quer te levar para outros lugares para abençoar novas vidas, abrir novos ciclos, abrir novos caminhos. Então, o meu entendimento espiritual é isso, né? O meu entendimento espiritual é isso, que quando nós recebemos mais autoridade sobre o mal, né? Sujeitar o Criador e ao resistir ao mal, nós estamos sendo preparados para algo maior, para alcançar alcançar um número maior de vidas, alcançar um número maior de pessoas para serem abençoadas. Eu não tenho que perder tempo olhando se essas pessoas merecem ou não ser abençoadas, merecem ou não serem libertas. Eu tenho que cumprir o meu ID, ter um amor, uma fé genuína, e libertar, e reconhecer, e colocar no lugar daquelas pessoas, como elas têm uma vida vazia, como são escravizadas, ter benevolência pelos filhos, né? Pelos relacionamentos, como são escravizados. Eu tenho que ter benevolência, ou seja, eu tenho que ter empatia por aquelas pessoas, ver o sofrimento daquelas pessoas e querê-las libertar no nome de Yahshua Mashiach, porque é possível, tudo é possível aquele que crê. Então, eu espero que essa palavra, queridos, possa sim falar no seu coração nesse dia, e que você possa buscar o Criador pela madrugada, por volta da meia-noite, de 15 para 11, a meia-noite e 20, que é um horário assim que a influência maligna está em ativação, né? Então, para que nós desativamos as influências malignas e aconteçam de repente nas nossas vidas, né? Que as correntes se quebram, que as portas se abrem, nós temos que orar, nós temos que insistir, nós temos que abençoar. Independente se as pessoas merecem ou não, nós temos que abençoá-los, porque nós somos chamados para abençoar. A nossa boca, ela não tem como, é como se fosse água doce e água amarga. Se está em água doce, não tem como sair água amarga ou água salgada, não é isso? Se nós formos chamados para ser abençoadores, multiplicadores da bênção, não tem como nós, mesmo que às vezes você sente raiva, você vai, nossa, a pessoa te incomoda, a pessoa te implica tanto com você, tem hora que você fica irado, você fica com raiva. Eu confesso pra você, porque nós somos da carne, mas aí você entende, ixi, nem foi ela, foi o demônio que tá na vida dela, eu preciso libertá-la, tirar da escravidão. Aí a compaixão, o amor genuíno vem, a bênção, quando o bem sempre vai prevalecer, querido. O mal pode lutar contra as nossas vidas, mas se nós temos algo bom no nosso coração, se nós temos uma fé genuína, um amor genuíno, o mal não vai prevalecer diante de nós. Então, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca, assim diz na palavra. Então, que você possa fazer o bem, mesmo sofrendo perseguições, afrontas, chibatadas, né? Assim, sendo prejudicados, porque a justiça do Criador passarão céus e terra e ela prevalecerá. Então, boa madrugada a todos vocês, que nessa madrugada e nessa nova semana vocês possam ser alcançados no nome de Yahshua Mashiach, com toda sorte de bênçãos, sabedoria, livramentos e proteção. Eu neutralizo pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach todo o espírito de adivinhação contra a sua vida, todo o espírito de bruxaria, de feitiçaria, de magia, de altar de Baal contra a sua vida. Por um caminho veio, por 7 e volta. De onde veio, não sei, mas de onde veio, volta derrotado, destruído diante de você. E se contra ti projetar o mal e armar esse lado, com certeza, evidentemente, é certeza absoluta, não prevalecerá. Porque quando levantar contra você que crê em Yahweh e Yahshua, está levantando contra eles, não contra ti. Pense nisso. E quando nós libertamos o cativo, não é nós que fazemos, mas assim pelo poder e autoridade que está no nome de Yahweh e Yahshua. Paz e harmonia, queridos. Que a sua semana seja abençoada, seus passos sejam firmados na rocha, que o seu caminhar seja próximo de muita luz, saúde, prosperidade e felicidade e salvação no nome de Yahshua Mashiach. Lembre, as nossas vidas são ciclos. Ciclos! Hoje se fecham ciclos, hoje se encerra um ciclo para abrir novos ciclos em nome de Yahshua Mashiach. E abençoe. Até aqui o Criador nos ajudou. Aleluia.